Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025. Hoje temos aqui mais uma rodada de perguntas e respostas, como todas as segundas-feiras. Lembrando também que hoje inicia a última semana do mês de agosto. Na próxima semana já estaremos, então, em setembro, e o ano vai rapidamente para o final também. O tempo, de fato, está acelerado, porque agora tudo está apressado, como dizem algumas consciências mais elevadas. E a pressa também deve ser nossa, porque temos algumas tarefas ainda. Vamos então colocar em dia a nossa agenda de tarefas, cada um dentro das suas responsabilidades, dos seus afazeres, cada um fazendo o seu melhor. Vamos aqui então para as perguntas de hoje. A primeira pergunta: quando o véu cair e pudermos lembrar das vidas passadas, podemos reativar as habilidades que possuíamos, como falar outras línguas, por exemplo? Na verdade, a resposta para essa pergunta ela é um pouco ampla, por isso que vem aqui para esta forma de responder, onde a gente tem aqui um pouco mais de tempo. Podemos nos aprofundar também um pouco mais. Quando o véu cair, e quando o véu vai cair? O véu vai cair quando a consciência estiver elevada. Esta encarnação atual é a última encarnação aqui neste planeta na condição de provas e expiações. Esta encarnação nós temos até o final dela, não importa quantos dias, quantos meses, quantos anos. A transição da Terra vai terminar lá por volta de 2050, 2060. Então temos ali ainda umas 3 décadas, pouco mais, pouco menos, para aqueles que ficam encarnados até lá. Tem esse tempo para expandir a sua consciência e derrubar os véus. Porque não há outra forma de derrubar os véus sem expandir a consciência. É a consciência que se expande que ela rompe os véus. Aqueles que desencarnam antes, estando na condição da frequência da nova Terra, a consciência estando pronta para a nova Terra, mesmo que não tenha os véus erguidos agora, mas aquela consciência que vai para a nova Terra e não vai para o exílio, ela vai descobrir que os véus já são erguidos a partir do além-túmulo. Voltando antes do final da transição planetária, voltando aqui a encarnar, ela tem a condição para isso, não é aquela que vai para o exílio, portanto ela pode reencarnar logo, pode reencarnar depois do final da transição planetária. Se reencarnar antes, talvez ainda volte com um pouco de véus, mas já mais rarefeito, não tão espesso como era antes, porque tudo segue um padrão. Não há como uma consciência humana hoje ser totalmente liberta dos véus, e a maioria das pessoas ainda não. Por isso é um processo gradual. Nós vamos aos poucos tendo esses véus erguidos, dissolvidos, e nós vamos aumentar a consciência gradativamente. Seria traumático para qualquer um de nós se os véus fossem erguidos tudo de uma vez só. Se você prestar atenção no teu processo, nos últimos anos, quanta coisa hoje nesta área espiritual, porque para entender a área espiritual é preciso expandir a consciência. Expandindo a consciência, os véus vão se rompendo. Então, quantas vezes você já avançou? Não é um avanço fantástico, fenomenal, mas ele é gradativo.
quase não se percebe. Então as pessoas dizem, mas então demora. Também é relativo. Demora o tempo que for preciso, mas é tudo dentro desta encarnação ou deste tempo que resta ainda para a finalização da transição planetária. Então não falta muito tempo. Eu diria que é um tempo até curto, porque o tanto de consciência que nós temos que expandir ainda é bastante. Então vamos começar a avançar rapidamente, sem perda de tempo. Quanto à resposta aqui, podemos reativar as habilidades que possuíamos, como falar outras línguas? Sim. Até porque quando as consciências estiverem realmente na quinta dimensão, tudo será através da comunicação telepática. Não há necessidade de você falar a mesma língua também. Obviamente você vai lembrar das línguas que você falou enquanto estava encarnado na Terra. E se nós temos centenas de encarnações, encarnamos em países com línguas diferentes, dialetos diferentes, nós vamos lembrar sim. Mas eu diria que isso é de pouca importância, porque se nós vamos nos comunicar telepaticamente, é como fazem hoje as pessoas quando se desdobram, quando fazem uma viagem astral, quando vão trabalhar no astral, encontram seres de outras raças, de outros mundos, que falam línguas totalmente desconhecidas aqui do planeta Terra. E essas almas encarnadas, que são médiums de desdobramento, conseguem entender qualquer língua que se fale, porque não é a palavra, é tudo a comunicação telepática. Se entende como se estivesse falando a mesma língua. Mas eu diria que na medida que nós vamos agora expandindo a consciência, antes de lembrar de falar tantas línguas que já aprendemos em outras vidas, nós vamos trazer todo o conhecimento que está dentro de nós. As experiências das vidas passadas, aos poucos, começa pelo inconsciente, depois ela é trazida para a consciência, numa escada ascensional, porque ela vai subindo de potencial. Tudo aquilo que nós aprendemos em outras vidas, nós vamos lembrar. Se você foi um médico numa vida passada, vai ter conhecimento da medicina. Se foi engenheiro, vai ter conhecimento de engenharia. E nós vamos ser polivalentes. Tem muito conhecimento dentro de nós que nós nem imaginamos. Então, isso tudo vai vir à tona até o final da transição. Aquele que continua encarnado vai se lembrar. Aquele que desencarna vai lembrar no além-túmulo, mas também pode voltar depois com todo esse conhecimento. A única objeção que fazemos aqui é: as crianças que hoje estão aqui na Terra são almas que já desencarnaram na última encarnação com a condição de herdeiros da nova Terra. Então elas não vêm com todo o conhecimento, mas pode-se notar como elas são inteligentes, como elas têm conhecimento dentro delas. E elas estão lembrando só um pouquinho, porque elas não podem lembrar tudo agora. Não é hora. Então ainda existe, de propósito, alguns véus para que essas crianças não comecem a exercitar todo o seu conhecimento, senão iria ser um problemão para as famílias, para a humanidade ainda. Então tudo está dentro de um plano divino. Não há por que se preocupar com as coisas. Eu diria, todos nós temos preocupações com aquilo que vem, com aquilo que será. As pessoas, porque eu não sinto nada, porque eu não tenho muito conhecimento, e aquela pessoa que não quer aprender. Eu diria, faça tudo o que vocês fizeram hoje, não importa o serviço, o trabalho, a profissão, a atividade, faça com amor, faça com alegria. Mas é preciso
que a alma seja pura, porque se a alma não estiver pura, ela não vai herdar a nova terra. E daí não adianta nada. Nenhum conhecimento, nenhuma teoria, nenhuma evolução que se poderia almejar agora vai servir, porque a alma que não atingir a ascensão, que não conseguir a ascensão, ela vai ser destinada a um outro planeta de provas e expiações. Vai continuar com o véu do esquecimento. Como eu já disse tantas vezes, ela nem vai lembrar que estava encarnada na Terra por tantas vezes. Então, o principal ponto, o principal objetivo a ser alcançado para todos nós é a condição de ascensionado. Sem isso, não há nada que tenha tanta importância, porque o que é mais importante para a alma se não é a ascensão? Não há nada mais importante. Vamos aqui passar para uma segunda pergunta. É possível amar de forma romântica mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Como a espiritualidade vê isso? É considerado uma traição? É assim nos mundos elevados? Então temos aqui uma série de questionamentos dentro de uma pergunta. E foi exatamente assim que ela me foi feita. Vamos responder por partes. É possível amar de forma romântica mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Obviamente aqui a pessoa que fez essa pergunta deve estar num relacionamento afetivo, homem e mulher, provavelmente casado ou uma relação estável, mas eu entendi a pergunta, porque ela colocou de forma romântica. É possível amar de forma romântica? Olha, vamos então considerar que a pessoa está casada e ama o seu marido ou a sua esposa e está sentindo atração, sentindo uma paixão por uma outra pessoa que não é o marido ou não é a esposa. Assim fica mais fácil de compreender a pergunta, porque ela foi feita nesse sentido. Eu diria que sim, que é possível. É muito comum. A maioria das pessoas sentem isso em algum momento da vida. E não tem nada de errado. Sentir, a pessoa não pode se culpar porque sente amor, inclusive um amor, não aquele amor incondicional, podemos falar aqui depois do amor incondicional, mas aquele amor que a gente chama de amor de marido, de esposa. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas aqui na Terra que já foram muito especiais para nós em outras vidas. Inclusive marido ou mulher, marido ou esposa. Mas mesmo que não fosse marido e esposa, por exemplo, pai e filhos, mãe e filhos, quando se reencontram numa outra vida, numa outra encarnação, aquela emoção de gostar daquela pessoa vem à tona. Às vezes a pessoa confunde. Está gostando da outra pessoa, quer ter ela perto, quer conviver com ela e acha que agora eu estou casado, estou casada e não posso ter um caso porque isso não é fora das regras dos humanos, das convenções humanas. Tem que haver respeito por aquela pessoa que está contigo. Então, às vezes é apenas uma pessoa que foi importante numa outra vida. Não precisa ter sido esposo ou esposa. Pode ter sido pai, mãe, filho, filha. E é um sentimento muito forte. É um sentimento gostoso até. Claro que às vezes tem as paixões também.
As paixões, quando há uma paixão de fato, uma atração mais apaixonada. Então é uma relação de homem e mulher numa vida passada. Isso também acontece muito. A questão é, o que você vai fazer com isso? Compreender, obviamente, e pensar assim, bom, era uma pessoa que estava na fila, obviamente, para essa encarnação, porque a alma, quando faz um propósito, uma encarnação, um plano de alma, ela coloca lá plano A, plano B, plano C. Eu sempre digo, eu tenho um alfabeto inteiro de opções. Inclusive no relacionamento, encontrar pessoas. Depois, quando reencarnam, todo mundo esquece do plano de alma. E a primeira pessoa que aparece na vida, aquela pessoa se apaixona e acaba casando às vezes. E depois aparece aquela que estava no plano B, no plano C. E há atração. Porque estava escrito que ia encontrar aquela pessoa e que podia. Então você fez o plano A, esquece o B ou C. E adiante também. Paciência. Eram as possibilidades. Veio uma, tá bom? Tá de bom tamanho. Manter o respeito com as pessoas, tanto com aquela que está no relacionamento como aquela que eventualmente aparece na frente. Manter o respeito. Porque se nós vamos causar dor para alguém, aí nós vamos incorrer numa dívida que precisa ser resgatada mais adiante. Assim também aqui, então, desta forma, eu diria que respondo como a espiritualidade vê isso, que está aqui na pergunta. A espiritualidade vê isso como uma opção. Estava escrito, mas que as almas encarnadas optaram por o plano A, ou B, ou C, e aí ficou as outras vertentes abertas. Não tem problema nenhum, é assim que se deve pensar e também entender. É considerado uma traição? Não. Gostar de alguém não é traição. Agora, você vai para as vias de fato, como se diz, por um relacionamento duplo, simultâneo, aí, nas condições de hoje das convenções sociais, é considerado uma traição, sim. Por isso é bom manter a postura. Não pode falhar, porque é como um vício. Se não venceu a prova do vício, vai cair no vício de novo. Então, a resposta aqui é uma traição só se for realmente querer viver uma vida dupla. Aí está traindo alguém, né? As convenções sociais não permitem isso. É bom ter um pouco de atenção, de cuidado. Se é assim nos mundos mais elevados, então, eu diria que não há as paixões. Mas há, sim, um amor muito mais expandido do que nós conhecemos aqui. Exatamente como vão ser famílias na Nova Terra ou em outros mundos de quinta dimensão e acima, nós não temos assim detalhes, mas sabemos que a forma de formar os grupos afins como uma família é bem diferente do que nós conhecemos. Porque a partir da quinta dimensão não há a paixão, a atração sexual, por exemplo. Porque não é preciso procriar para gerar filhos para que as almas encarnem. As almas corporificam já adultas, fora do ventre materno. Não vai haver concepção a partir da quinta dimensão. Isto é certo. As almas vão materializar o corpo quando precisa e desmaterializar quando precisa, conscientemente. Não vai haver a morte. Então não vai haver também a reencarnação, a concepção, como nós conhecemos aqui na terceira dimensão. Então, nos mundos mais elevados é totalmente diferente. O que existe
Os mundos mais elevados é o amor incondicional. Aí vamos voltar no começo dessa pergunta, quando eu disse que o amor separado da paixão, da atração física, é apenas um sentimento. Isto sim, isso vai ser muito amplificado. Nós vamos gostar de todas as pessoas, mas tem algumas que têm uma afinidade mais profunda, que é onde se formam os grupos afins. Por quê? Porque ainda existem diferenças no grau de consciência na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, até na nona dimensão. Enquanto há matéria, enquanto há corpos humanos materiais, há uma diferença. Por quê? Porque ainda haverá cérebro nesse corpo, haverá uma mente, haverá uma maneira de interpretar as coisas, embora não há mais a condição de falhar, como aqui na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, mas há sempre aquela diferencinha de uma consciência para outra, porque nós estaremos ainda, da quinta à nona dimensão, em processo de evolução no mundo de regeneração. Ainda não é um mundo considerado mundos felizes, por exemplo, que são a partir da décima, provavelmente. Então, a diferença de se gostar das pessoas, de se amar as pessoas, é a questão da separação da parte da atração sexual, da paixão, da posse. Aqui na terceira dimensão há essa atração, há essa paixão e há a posse. É uma maneira de fazer com que as pessoas fiquem juntos e responsáveis e formar a família. Senão seria totalmente diferente e as nossas consciências não estão prontas para isso. Temos aqui mais uma pergunta. Essas consciências que sequestraram o planeta eram de qual dimensão? Bom, vamos aqui entender que esta pergunta se relaciona aos arcontes, aqueles seres que vieram fugidos das guerras de Orion e vieram aqui para a Terra e tomaram a Terra para si e transformaram a humanidade em seus servidores. Por isso aqui ela colocou as consciências que sequestraram o planeta. Na verdade, eles não sequestraram, eles tomaram conta, tomaram posse, como se fosse deles, uma propriedade. Eles colocaram depois, sim, com o tempo, uma grade magnética que impossibilitava a entrada de seres de luz e a saída também daqui de uma forma ou de outra ficou difícil. Então tudo se restringiu ao controle que nós conhecemos muito bem. É aquilo que agora nós vamos finalizar e terminar, nos libertar. Essas consciências, sim, se vieram de mundos que eram mais evoluídos que a Terra. Obviamente eles tinham uma consciência mais elevada, um conhecimento mais elevado. E eles não eram da terceira dimensão, nem da quarta. Era da quinta para cima. Aí as pessoas perguntam, mas e como assim? Na quinta dimensão existe o mal? Na verdade, o mal é uma coisa bem relativa. Nós temos que entender que tudo é consciência. Nas dimensões mais elevadas, tipo a quinta dimensão acima, as consciências estão muito mais alargadas, mas ainda existe a dualidade. A luz e a sombra. A luz é a consciência pura, aquela que veio, aquela centelha que veio da fonte. E a sombra é a matéria escura da criação. Existe cocriação em todos os mundos, em todas as dimensões.
se não tivesse a matéria escura para cocriar, a luz sozinha não cria nada. Porque a luz ela é infinita, ela não tem barreiras. Vamos imaginar uma área completamente iluminada, sem nada de matéria escura. Ficaria uma luz pura, 100%, não teria nada para criar. Agora, se coloca uma coisa escura lá, uma matéria, como se diz escura, um obstáculo, o que vai acontecer? A luz vai bater naquele obstáculo e atrás dele vai ficar uma sombra, vai criar uma forma, de acordo com o obstáculo. Se é um lápis, vai ser uma forma de lápis. Se é uma bola, vai ser uma forma de bola. Isso é para entender que existe luz e existe sombra em todos os lugares. Só luz, eu acredito que só existe num lugar, que é a fonte criadora, o Sol central cósmico. Mas todo o espaço fora desse Sol central cósmico, desta fonte criadora, existe matéria escura para se criar. Tudo que se possa imaginar, inclusive planetas, estrelas, galáxias, constelações, universos, multiversos. E a vida em cada um desses lugares. Como aqui a Terra, por exemplo, tudo que tem de criação aqui é a luz que criou em cima da matéria-prima, que é a matéria escura. Então, essas consciências que vieram de Órion não é um planeta nem uma estrela. Tem a constelação de Órion, mas tem o braço de Órion, que é o braço da galáxia, que corresponde aqui à nossa região. São milhares e milhares, milhões de estrelas e planetas só no braço de Órion. Vieram de mundos mais elevados porque eles estavam fugindo das guerras, porque eles eram realmente consciências elevadas, que nós chamamos até muitas vezes de anjos caídos, porque eles tinham a consciência de anjos, como uma consciência elevada, mas eles tinham o livre-arbítrio de cocriar o que eles quisessem. Como aqui nós criamos o que nós queremos aqui na Terra, dentro da limitação da Terra, mas eles tinham uma limitação menor, com mais possibilidades, porque lá existia muito mais espaço e muito mais matéria-prima para se criar. Resolveram criar coisas que não estavam dentro da ética, como podemos dizer, a liberdade de cocriar infinita dentro daqueles mundos, mas eles utilizaram uma coisa que nós chamamos de anomalia, criar para o mal. Aqui na Terra, por exemplo, toda vez que alguém faz algo que é considerado do mal, é uma anomalia. Porque a luz, ela é perfeita. Ela cria coisas para o bem. Então é a criação boa, a criação honesta, a criação do bem. Mas quando ela usa para o mal, ela faz uma cocriação com a anomalia, parte que não é permitida. Por isso tem que recuperar depois. Nós estamos aqui na Terra num mundo de provas e expiações. Por que provas e expiações? Porque nós fazemos a nossa criação, então nós vencemos as provas, fazemos as coisas certas. Quando nós erramos, não pelo fato de aprender, mas pelo fato de intencionar a coisa fora do que é do bem, é uma anomalia, exige o resgate depois. A recuperação, o ressarcimento, porque ficou uma dívida. Essas almas que vieram aqui para a Terra, como consciências superiores, não tinham nem a aprovação do Criador para encarnar na Terra. Mas vieram para cá porque elas estão livres no espaço, podem ir para qualquer lugar. Vieram aqui, foi permitido que ficassem por aí, embora não pudessem encarnar, porque assim elas tinham a opção e a oportunidade de, com o tempo, mudar para o lado do bem.
a ovelha desgarrada que é recuperada ao rebanho. Por isso elas puderam vir aqui, por isso o Criador permitiu, e é por isso que elas fizeram o papel delas. Porque alguém diz, mas por que Deus permitiu que eles fizessem o mal? Não, eles nunca fizeram o mal. Eles induziram as pessoas, as almas aqui encarnadas, os humanos, a praticarem o mal. Quem pratica o mal são os humanos. Ninguém jamais viu um arconte praticar o mal. Agora, eles são ardilosos. Eles usam de artimanhas, aliás, usavam, né, porque agora já foram retirados. Eles induziam os humanos ao erro, à prática do mal. Mas a consciência do ser humano concordava em fazer isso, porque se não concordasse, não fazia. Não é obrigado a fazer o mal. É uma escolha. Então, por isso o Criador permitiu, para ver se os humanos realmente aprendem a tomar o seu poder, não se deixar influenciar, não cair na tentação e não praticar o mal. Porque quando você faz uma ação que sabe que não é ética, por mais que você cometa esse ato, não pode culpar os arcontes. Porque foi você que resolveu fazer. Não teve ninguém te obrigando a fazer. Nós temos as tendências, obviamente. Cada encarnação, a alma pede para passar pelas certas provas, mas não tem como dizer que foram essas consciências mais elevadas que se compraziam no mal que obrigaram a humanidade a praticar o mal. Elas tomaram conta do planeta, cercaram de todas as formas, mas a consciência humana não pode ser aprisionada. Jamais. Porque é uma consciência que cada um tem e decide por ela. Portanto, não dá para culpar essas consciências. Então, eu espero que tenha respondido essas 3 questões. Teria mais algumas perguntas aqui, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade para não se alongar demais. E dizendo sempre que quando vocês querem colocar as perguntas, podem colocar sempre abaixo do vídeo. E depois eu vejo, respondo aquelas que dá para responder por lá e aquelas que precisam de uma resposta mais prolongada, mais aperfeiçoada, eu faço por aqui, num vídeo específico. Algumas perguntas eu não respondo porque eu não sei a resposta, daí, como são muitas coisas para ler e para ver, eu não tenho muito tempo, às vezes nem para dizer, olha, não sei a resposta. Então, às vezes a gente não responde para ganhar tempo, mas fiquem tranquilos. Todos os comentários eu leio, um por um. Pelo menos os primeiros dias da postagem. Depois, mais tarde, eu não volto mais lá nos vídeos antigos, porque é impossível ver tudo. Está bem? Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.